No tempo determinado acontecerá o fim. Daniel capítulo 8, versículo 19. A natureza humana anseia ansiosamente por conhecer algo do futuro. Se nos dissessem esta noite que poderíamos ir a um determinado lugar onde poderíamos desvendar os mistérios da nossa própria história e prever o rumo das nossas vidas nos próximos anos, receio que poucos de nós se sentiriam à vontade para se ausentar de tal lugar ou perder tal oportunidade. Essa ânsia de conhecer o futuro e essa estranha credulidade que dá ouvidos a todo tipo de supostos profetas e presságios faz com que homens e mulheres se tornassem vítimas fáceis de impostores ardilosos em todas as épocas, desde a ignorância do egípcio iletrado até a astúcia dos professores modernos. Eu poderia quase mencionar doutores eruditos que praticam adivinhações, profecias sobre o futuro e que usam as Sagradas Escrituras para fundamentar seus prognósticos. Em toda parte, esse tipo de espírito que leva os homens a se entreterem com literatura leve também os leva a ler a Bíblia com o intuito de predizer o futuro e os levaria a recorrer a qualquer tipo de invenção pela qual pudessem vislumbrar o pergaminho aberto. Estejam convencidos, porém, meus irmãos e irmãs, de que, com exceção de algum grande detalhe, algum magnífico esboço que Deus tenha revelado, o futuro está absolutamente oculto aos olhos humanos. E quanto aos detalhes que dizem respeito à sua vida ou à minha, é totalmente impossível que jamais os conheçamos por meio de qualquer tipo de horóscopo, adivinhação ou bibliomancia. Saberemos deles em breve, pelo desenvolvimento gradual da experiência, mas é inútil e pernicioso tentar conhecê-los antes que se concretizem. Por que o futuro nos é tão distante? Não seria porque o presente já basta para ocupar nossos talentos? Servir a Deus corretamente nesta hora presente exigirá toda a força que temos e toda a força que podemos obter dele. O suficiente para o dia não é apenas o mal que ele representa, mas também o serviço que ele oferece. Homens que vivem demais no passado e vão além do que é prudentemente conservador, tornam-se de pouca utilidade no mundo. E homens que são tentados a regular seus movimentos por meio de previsões do futuro, sempre se tornarão abstratos, especulativos, empíricos, cheios de sentimentalismos e desprovidos de diligência, e certamente de nenhuma utilidade na dura batalha de hoje. Acredite em mim, homem, toda a sua masculinidade é necessária para o agora que tudo absorve. Use-a. A melhor maneira de garantir um futuro feliz, santo e glorioso é atentar-se ao presente e manter os olhos fixos na vontade do seu mestre a seu respeito nesta hora, que passa diante de suas cabeças, moldando o seu caráter e definindo o seu destino. Provavelmente, Deus ocultou o futuro de nós com o intuito de aliviar nossa jornada pela monotonia do mundo e infundir nela novas fases de interesse estimulante. A vida não teria um aspecto tão vibrante se tivesse toda disposta num mapa diante de nós no dia do início de nossa peregrinação. Grande parte do prazer de uma viagem reside nas vistas inesperadas e nas cenas que surgem para o viajante à medida que ele sobe uma colina ou desce para um vale. Se ele pudesse ver tudo de uma vez, uma longa avenida imutável, a caminhada se tornaria cansativa. Mas a própria frescura e novidade dos eventos, aventuras e imprevistos que ocorrem constantemente, ajudam a tornar a vida emocionante, se não feliz. Agradeço a Deus pelas muitas misericórdias que me foram concedidas diretamente da sua providência. Eu jamais poderia ter imaginado que uma dádiva divina tão oportuna pudesse me chegar de maneira tão inesperada. Tinha todas as características de novidade, como se o Senhor tivesse tido gentileza de cunhá-la e colocá-la em minhas mãos. Acaso Deus não ocultou também o futuro de nós, para que não soframos com a sensação de sermos como gado mudo e cozido, sem vontade própria nem liberdade,
mas que faz e sofre o que é compelido por uma força irresistível? Ora, eu creio na predestinação, sim, até nos seus mínimos detalhes. Creio que o caminho de um único grão de poeira ao vento de março é ordenado e estabelecido por um decreto de Deus que não pode ser violado. Creio que cada palavra e pensamento do homem, cada bater de asas de um pardal, cada voo de uma mosca, o rastejar de um besouro, o deslizar de um peixe nas profundezas do mar, que tudo, de fato, é predestinado e pré-ordenado. Mas creio igualmente no livre-arbítrio do homem, que o homem age como quer, especialmente em questões morais, escolhendo o mal com uma vontade imparcial, sem influência de nada que venha de Deus, influenciada apenas pela sua própria depravação de coração e pela perversidade dos seus hábitos. Creio também no livre-arbítrio do homem para escolher o certo, como perfeita liberdade, embora sagradamente guiado e conduzido pelo Espírito Santo, mas de tal forma que sua disposição seja treinada para escolher e preferir o certo e o verdadeiro, e não violentamente coagido contra sua própria relutância. Ele é livre em seu arbítrio, pois o Filho de Deus o fez livre. Creio que o homem é tão livre como se tudo fosse deixado ao acaso, e que ele é tão responsável como se não houvesse destino algum. Onde as duas verdades de Deus se encontram, eu não sei, nem quero saber. Para saber, elas não me intrigam, pois entreguei minha mente a acreditar em ambas. Alguns as consideram antagônicas, uma contrária à outra. Eu acredito que sejam duas linhas paralelas, correm lado a lado, e talvez nem mesmo na eternidade haja um ponto de contato entre essas duas grandes verdades de Deus. Mas, se a predestinação fosse algo revelado e pudéssemos vê-la, tornar-se-ia absolutamente impossível para a natureza humana acolher a ideia de liberdade ou acreditar ser minimamente independente em suas ações. O homem, parafraseando Longfellow, sentir-se-ia apenas como um rebanho de gado mudo e conduzido, obrigado a fazer, quer quisesse ou não, exatamente o que lhe fora ordenado. Além disso, irmãos e irmãs, não seria uma bênção o fato de todo o futuro nos ser oculto, visto que esse futuro é de caráter bastante incerto, lançando, como alguém já disse, raios de esperança e sombras de temor sobre o palco, tanto da vida ativa quanto da contemplativa? Parte dele é iluminada pelo prazer, grande parte é obscurecida pela tristeza. E se soubéssemos que o prazer viria, não deveríamos começar a contar com ele? Certamente, o fluxo do tempo continuaria intenso até a chegada do dia agradável. Talvez estivéssemos, na verdade, pagando um preço muito baixo pelo futuro, se o conhecêssemos o suficiente para antecipar a época da prosperidade, de modo que, quando ela chegasse, já estaríamos saciados por seu sabor antecipado, e assim não conseguiríamos desfrutar do bem presente que tanto almejávamos. E quanto aos problemas, perigos e aflições que nos aguardam, se os conhecêssemos de antemão, certamente, com a nossa tendência natural à incredulidade desprovida de graça e à ansiedade mórbida, começaríamos a carregar o fardo antes mesmo do dia chegar. Atravessaríamos todas as pontes entre aqui e o céu muito antes de chegarmos a elas. Recolheríamos todas as velas antes da tempestade. Nos refugiaríamos em casa antes da primeira gota de chuva. Estaríamos tão constantemente ocupados em fazer provisões ansiosas para o futuro que os confortos de hoje se dissipariam e as alegrias e oportunidades do presente seriam desprezadas. Cultivaríamos a fraqueza que lamentamos e acalentaríamos a covardia que desprezamos. Nossos músculos estariam enfraquecidos, nossos membros desalinhados, nossos corações tomados pelo terror. Não, meu Senhor. Seria uma dádiva fatal se concedesse a qualquer um de nós o poder de conhecer o próprio futuro.
Seria uma tristeza para qualquer um de nós poder olhar além deste tempo presente. Não precisamos, porém, nos preocupar, pois não receberemos tal dom da profecia. Não nos será permitido levantar o véu que esconde o amanhã. Teremos que continuar orando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Teremos que continuar vivendo do maná que cai diariamente e da força que nos basta para as necessidades de cada dia. É como costumamos cantar. Dia após dia o maná caía. Oh, se eu aprendesse bem esta lição, ainda alimentado pela constante misericórdia, dai-me, Senhor, o meu pão de cada dia. Dia após dia, diz a promessa, força diária para as necessidades diárias, afasta os temores sombrios. Em primeiro lugar, então, caros amigos, é bom lembrarmos que tudo no futuro está determinado. Nada nos acontecerá que Deus não tenha previsto, nenhum evento inesperado destruirá seus planos, nenhuma emergência ocorrerá sem que Ele tenha providenciado, nenhum perigo surgirá sem que Ele tenha nos protegido. Nenhuma necessidade extraordinária o pegará de surpresa. Ele vê o fim desde o princípio e as coisas que não são como se já fossem. Aos olhos de Deus não há passado nem futuro, e Ele preenche seu próprio agora eterno. Ele está numa posição de onde pode contemplar tudo e ver o passado, o presente e o futuro num único olhar. Tudo, absolutamente tudo do futuro é previsto por Ele e determinado por Ele. Podemos encontrar grande consolo neste fato, pois suponhamos que alguém vá para o mar sob o comando do capitão mais habilidoso. Esse capitão não pode prever o que poderá ocorrer durante a viagem, e mesmo com a maior previsão, jamais poderá prometer uma passagem absolutamente segura. Podem existir perigos que ele ainda não enfrentou, ondas do Atlântico, tornados e furacões que podem arrastar o bom navio, e aqueles que partiram do porto alegremente podem nunca chegar ao ancoradouro. Mas quando você entra no navio da providência, aquele que está no leme é o mestre de cada vento que soprará e de cada onda que quebrará sua força sobre o navio. E ele prevê tanto os ventos que ocorrerão no porto para o qual navegamos, quanto aqueles que ocorrem no porto de onde partimos. Ele conhece em sua própria alma cada onda com sua altura, largura e força. Ele conhece cada vento, embora os ventos apareçam estar sem controle. Ele conhece cada vento em todas as suas nuances e a velocidade com que cada um viajará. Quão seguro estamos, então, embarcados no bom navio da providência, com um capitão que planejou e predestinou todas as coisas desde o princípio até o fim. E além disso, quão justo é depositarmos total confiança em sua orientação. Cala-te, homem, mesmo diante de conselhos, pois teus pensamentos são vãos onde teu entendimento é frustrado. Quando minha razão turva me pergunta, por que ordenas isto ou aquilo? À beira de um abismo imenso, cujos segredos devo invocar em vão. Que esta seja a minha alegria, que sempre governes todas as coisas segundo a tua vontade. Adoro a tua soberana sabedoria e com calma e doçura confio em ti. É sempre importante lembrar, em relação a este assunto, que não acreditamos no destino, visto que o destino é um ensinamento completamente diferente da predestinação. O destino diz que as coisas são e devem ser, assim está decretado, mas a verdadeira doutrina é que Deus designou isto e aquilo, não porque deva ser, mas porque é melhor que seja. O destino é cego, mas o destino das Escrituras é transparente. O destino é severo e inflexível, e não derrama lágrimas pela dor humana, mas os desígnios da providência são bondosos e bons. O maior bem para o maior número e a glória de Deus acima de tudo são os fins que ali se submetem. Não imagine que Deus simplesmente determinou isto e aquilo por sua própria vontade arbitrária. Ele faz como quer,
mas sempre quer fazer o que está em conformidade com sua natureza elevada e gloriosa. Ele nunca quer algo injusto. Ele nunca quer algo verdadeiramente cruel. Todas as decisões de sua providência, especialmente para com seu povo, são regidas pela misericórdia, pela ternura, pelo amor e pela sabedoria, e todas visam o seu maior interesse e a sua maior felicidade. Oh, mas esta é uma bendita verdade de Deus. E como é doce poder dizer, a partir de hoje, aconteça o que acontecer comigo, seja pouco ou muito, estou contente, embora eu não saiba o que será, não me arrependo de não saber, pois uma coisa eu sei, nada acontecerá que não esteja além dos olhos e das mãos do meu Pai. Tudo virá, durará e terminará como lhe aprouver, e sempre lhe aprouverá que tudo o que vier contribua para o meu bem, se eu for um do seu povo. Posso não ver isso no momento, mas assim será, quer eu veja ou não. Tudo acontecerá, cada evento em seu devido lugar, cada dor em sua devida medida, tudo o que me faz cantar, chorar e gemer, cada perda e cada cruz, cada calúnia, tudo o que parece me impedir ou frustrar meus desejos, tudo virá e será governado e administrado para alcançar o fim que Deus prometeu. Trazer salvação à minha alma e glória a si mesmo. Ó amados, não sei onde buscam consolo aqueles que não aceitaram essa verdade, mas sei que, depois de terem feito tudo o que podiam para ganhar o pão de cada dia, ou, como no meu caso, depois de terem feito tudo o que podiam no serviço cristão, é uma bênção, em tempos de sérias dificuldades e dilemas complexos, poder voltar-se para os braços do Deus onipotente e dizer: Tu fazes todas as coisas bem, embora as coisas corram mal segundo o meu julgamento. O teu julgamento é melhor que o meu, e tu fazes todas as coisas bem, e seja glorificado o teu nome. Se alguém pudesse imaginar que houvesse um único grão de poeira flutuando na atmosfera que não estivesse sob a supervisão divina, desejaria escapar dele como de uma praga. Se alguém pudesse acreditar que houvesse uma hora da noite ou um único segundo em todo o ano em que a mão de Deus se retirasse da natureza, ou um único evento em que Deus não estivesse envolvido e sua vontade não fosse consultada, essa pessoa poderia tremer até que a tempestade negra passasse, ou até que aquele evento terrível, como um frasco cheio de maldade, fosse efetivamente derramado e afastado. Mas agora, cada hora é segura, pois Deus assim o fez. Cada lugar de dificuldade e perigo ainda será seguro para os servos fiéis do Senhor. Cada momento de perigo ainda será um tempo de bendita segurança para o homem que repousa sob as asas do Deus eterno. Aquele que aprende a ver Deus na calma e na tempestade, em ambas, não se importa muito com qual seja, mas deixa a escolha para o seu Deus. Aquele que vê a mão de Deus dando assim como a mão que tira, não se lamentará por nenhuma delas, mas dirá: O Senhor deu, o Senhor tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Com especial sinceridade, peço-lhe que acredite que Deus está nas pequenas coisas. São os pequenos problemas da vida que mais nos incomodam. Um homem, por vezes, consegue suportar melhor a perda de um amigo querido do que a queimadura dos dedos como uma brasa, ou algum pequeno acidente que lhe aconteça. As pequenas pedras na sandália fazem o viajante mancar, enquanto as pedras grandes lhe causam pouco dano, pois ele logo salta sobre elas. Acredite que Deus organiza as pequenas coisas. Acredite os pequenos problemas como eles vêm. Lembre-se deles a Deus, porque vem dele. Acredite que nada é pequeno para Deus quando diz respeito ao seu povo. Para ele, de fato, as suas maiores preocupações podem ser consideradas pequenas, e as suas pequenas ansiedades não são insignificantes demais para que ele as note. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Portanto,
Você pode orar a Ele sobre as suas menores tristezas. Se nenhum pardal pousa na terra sem a presença do seu Pai, vocês têm motivos para crer que os menores eventos em suas vidas são orquestrados por Ele. E devem se alegrar em aceitá-los como vêm, sem transformá-los em motivo de ofensa para os outros ou para vocês mesmos. Esta é uma verdade de Deus na qual vocês podem confiar plenamente e praticar continuamente até que acalmem as dores mais agudas, tranquilizem as inquietações mais febris e alcance o mais doce repouso que um espírito cansado, porém inquieto, pode desfrutar. É o antídoto para o medo. Recomendo-lhes essa certeza absoluta com a mais absoluta confiança. Tudo no futuro está determinado por Deus. Como homens, vocês acharão isso razoável. Como discípulos, vocês crerão, pois está claramente revelado. E como cristãos, confio que vocês se alegrarão sinceramente, pois deve ser motivo de júbilo que tudo esteja nas mãos do grande Rei. O Senhor é Rei. Que o seu povo se alegre. O Senhor é Rei. Quem ousará resistir à sua vontade, desconfiar do seu cuidado, murmurar contra os seus sábios decretos ou duvidar das suas reais promessas? Quando a sua sabedoria puder falhar, o seu poder ruir, o seu amor abandonar, então que os seus filhos cessem de cantar. Não vou aprofundar a conexão, mas o próprio texto me bastará, pois diz: no tempo determinado virá o fim. Ora, há certos fins que você e eu aguardamos com grande expectativa. Ao fim da presente aflição, vamos pensar nisso. Não sei qual é o seu problema específico, mas sei, tão certo quanto você está na fornalha, que anseia por ser libertado dela. Qualquer que seja a nossa submissão à vontade divina, não é natural amarmos a aflição, desejamos alcançar o fim e sair da provação. No tempo determinado virá o fim. Você foi caluniado? Uma provação muito frequente para os servos de Deus. E você está irritado e contrariado, e com muita pressa em responder, em refutar a calúnia e em vindicar sua reputação. Acalme-se. Fique bem quieto e paciente. Suporte tudo. Fiquem quietos e vejam a salvação de Deus, pois a sua luz é semeada para os justos, e Ele fará resplandecer a vossa justiça como a luz, e o vosso juízo como o meio-dia. No tempo determinado virá o fim. Quando os cães se cansarem, pararão de latir, e quando o Senhor lhes ordenar que se calem, não ousarão mover uma língua contra vós. No tempo determinado virá o fim. Você está na pobreza. Faz algum tempo que não tem um emprego que lhe permita ganhar o pão de cada dia. Você tem caminhado cansado pelas ruas duras de Londres, tem procurado nos classificados, tem procurado por toda parte algo para fazer. Você olha para a sua querida esposa e os seus filhos miseráveis com crescente ansiedade. Você é um filho de Deus? Aprendeu a entregar o seu fardo ao Senhor? Então, no tempo determinado virá o fim. Ainda haverá libertação para você. Confie no Senhor e faça o bem, e assim habitarás na terra e certamente serás alimentado. Os corvos são alimentados hoje, como eram nos dias de Davi. E aqueles que alimentam os corvos não deixará seus filhos passarem fome. Aguarde pacientemente o tempo determinado, busque-o diligentemente, mas, ainda assim, com paciência, submeta-se à vontade divina. Pode ser, meu caro amigo, que você esteja passando por outra provação que não me será possível descrever. De fato, é uma que você esconde e guarda para si. E de todas as tristezas, essas estão entre as mais severas, quando o coração conhece sua própria amargura e um estranho não se intromete nela. Você tem buscado em oração por ajuda para sair desta provação e acreditou que a ajuda viria, mas ela tem demorado muito. Já faz meses que você tem acenado sinais de alerta e ainda assim o bendito bota salva-vidas da misericórdia de seu Pai Celestial, e ainda assim
O bendito bote salva-vidas da misericórdia de seu Pai Celestial não veio ao seu barco quase naufragando. Aquiete-se e conheça a salvação de Deus. No tempo determinado, o fim virá. Este não é o seu momento. Determinar um tempo para Deus responder às orações é sempre errado. Quem dá tem o direito de escolher o momento da dádiva. Quem pede não deve escolher. Deus determinou o tempo da sua visitação, e no tempo determinado, faça o que quiser, o inferno e a terra certamente virá. Apenas seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, e na tranquila confiança da fé domine a sua alma, pois o fim da sua provação e aflição certamente virá no tempo determinado. Irmãos e irmãs, talvez o objetivo que vocês desejam seja uma maior utilidade e vocês vêm ansiando por isso há anos. Nessa aula, ou naquela capela da aldeia, ou em qualquer outra forma de trabalho que vocês tenham empreendido, vocês têm gemido com toda a alma, pedindo ao Senhor que lhes dê o Espírito Santo em maior abundância. Vocês têm tentado se livrar de tudo o que possa atrapalhar o trabalho de vocês ou que impeça o Senhor de usá-los. Vocês têm implorado para serem libertos de todos os motivos errados e de todos os desejos grosseiros e carnais. E ainda assim, apesar de tudo isso, a bênção demora a chegar. Não desistam do trabalho. Não sejam como Jonas. Muitos já fizeram isso e não encontraram uma baleia para engoli-los. Ou, se a baleia os engoliu, esse foi o fim para eles. Perseverem no trabalho, pois, no tempo determinado, o fim virá. Deus não permitirá que o trabalhador fiel trabalhe em vão. O trabalho de amor de vocês não será em vão no Senhor. Vocês não sabem quanta prosperidade virá. Alguns não vivem para ver o resultado de sua própria obra. Se assim for, podem usar as palavras de Moisés e dizer: que a tua obra se manifeste aos teus servos. Façamos a obra e a tua glória aos filhos deles. Que nossos filhos vivam para ver o resultado de nossas obras e a glória de Deus por meio dela, e ficaremos plenamente satisfeitos. No tempo determinado, para todo servo honesto e zeloso de Cristo, o fim virá. Amados amigos, alguns de vocês anseiam pelo fim da batalha da vida. Para o verdadeiro cristão, a vida é uma luta incessante. No momento da conversão, a batalha começa, mas às vezes pensamos que a corrupção será destruída e que não encontraremos pecado algum em nós para nos atormentar. Ouvi alguns servos de Deus falarem sobre o pecado que habitava neles, sendo destruído. Eu só queria ter alguma esperança de que isso acontecesse comigo, pois, em vez disso, descubro que o querer está presente em mim, mas não sei como realizar o que desejo. Quando quero servir a Deus, ainda há um coração maligno de incredulidade que me impede em tudo. E creio que se os homens pudessem ver seus próprios corações corretamente, essa seria a experiência de todo filho de Deus. É uma guerra do começo ao fim, e até chegarmos ao céu, talvez nunca possamos falar em guardar nossa espada na bainha e descansar. Mas, glória a Deus, no tempo determinado virá o fim desta guerra. É guerra perpétua contra Amaleque, segundo o juramento de Deus, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Mas, uma vez que entremos na verdadeira Canaã, não haverá mais guerra contra Amaleque, pois o Senhor esmagará o próprio Satanás sob nossos pés, enquanto o pecado inerente será lançado para longe e estaremos irrepreensíveis diante do trono de Deus. Nenhuma tentação vinda do mundo nos alcançará, nenhuma sugestão do inferno nos afligirá, nenhum temperamento irado nos perturbará, nenhum pensamento de orgulho, nenhuma sugestão da carne virá para macular nossa pureza incomparável. Mas serviremos a Deus de noite em seu templo. A beleza da santidade estará sobre nós, e no tempo determinado, o fim bendito será concretizado.